bem-vindos a mais um Lepocast, hoje com um tema muito específico. Bem-vindos a mais um Lepocast, o podcast do Vicente Leporassi. Hoje estamos com um tema muito específico, que é sobre a parte de elétrica ou eletricista. E como eu tenho muitos amigos, porque eu sou amigo de todo mundo, chamamos um cara que entende muito bem disso. Vicente, bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Lepocast. Muito obrigado por estar aqui incentivando a gente, sendo entrevistado pela gente. Se você quiser falar alguma coisa, dar um bom dia pro pessoal, uma boa tarde, boa noite, porque... Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Então, obrigado pelo convite, né? Para mim é interessante porque na área que eu trabalhei muito tempo, que me dediquei muito a essa área aí, me busquei conhecimentos, né? E aprendi, né? E tenho bastante curiosidade nessa área aí, né? Pode se apresentar. Eu sou Vicente Daniel da Silva, né? Nasci praticamente em Boa Esperança, né? Hoje eu trabalho não na área de elétrica, eu trabalho como auxiliar administrativo, né? Estou na sede do Conselho Tutelar, né? Mas a minha vocação mesmo é eletricidade residencial e predial. É onde eu me capacitei para isso. Explica um pouco mais sobre como que é essa parte. Na área elétrica, né, nós vamos buscar os fundamentos da eletricidade, porque daí nós vamos ter que pegar lá do ano 600. Aí já vamos precisar de uma aula de física. Vamos pegar lá do ano 600, né, antes de Cristo. Eita. Tá bem nojinho, né? Então a gente não vamos ficar muito nessa questão. O interessante da eletricidade, a comercial e a residencial, é mais nos serviços de execução de obras, né, planejamento, cálculos, né, leitura de projetos, né? Hoje tem um campo bastante grande dentro da área dos engenheiros agrônomos. Desculpa, engenheiros arquitetônicos, não tem nada a ver com agrônomo, arquitetônico. Então eles têm uma demanda de mão de obra muito grande. E se o cara fala assim, eu quero ter uma profissão que você trabalha por conta, no caso é a minha opção, né? Trabalhar por conta, é dono do seu próprio negócio e faz um salário razoável, é na área elétrica, né? Então, na época eu trabalhava com eletricidade, né? Então eu larguei um trabalho. Eu fui o primeiro funcionário concursado pela Prefeitura do município de Esperança. Então, fui o primeiro funcionário concursado na área de elétrica. Faz tempo, então? Não muito, né? Em 2015, 2017 eu saí por causa do salário. Então fui trabalhar por conta, né? Já trabalhava antes também. E então, só para você ter uma ideia, hoje você ganha R$2.000 de salário na prefeitura, por exemplo, na área elétrica, você, como autônomo, você ganha 6, 7, 8, dependendo do caso. Né? Então deixa eu ver se eu entendi. A tua área, basicamente, é você que faz a afiação de tudo, basicamente. Se vamos supor, temos a escola, você que faz a afiação dela, para ver se vai chegar a internet, curso. A gente trabalhava meio quase que tudo, né? Então, para a escola aqui, a Mansim, todo o projeto, a execução eu não quis fazer, mas todo o cálculo do projeto daquela instalação foi eu que fiz. Sim. Né? Inclusive tive um problema porque nós tivemos ali... Porque a eletricidade, ela é assim, se o cara pensar que vai passar um cabo, então a gente tem as bitolas de cabos, né? Então são várias, né? Começa do 1,5, né? Para lâmpadas, né? E tomadazinhas simplesinhas, né? E ela vai subindo, né? E depois ela chega até o 10, né? O fio do cabo 10, aí a gente já começa a aumentar as bitolas, né? Vai subindo, né? Então, só para ter uma ideia, na escola aqui nós passamos 5 cabos 90 milímetros. Meu Deus. Então você vê que grande? A carguinha é mais ou menos, né? É grande. Aí o engenheiro de Cascavel me chamou, você executa a obra? Não. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei dele e fiz toda a base com pedreiros, né? Contratei pedreiro de fazer as passagens, né? Todas, e aí aprovei, liberei, mas não fiz o trabalho, a execução do projeto em si. Eu só fiz a parte técnica, que foi a parte de leitura, de conhecimento e tal. Sim, é legal essa profissão. É bem, como que eu posso dizer? Não tem muito na área, né? Não tem muita pessoa que quer seguir essa profissão. Então, não sei. É uma profissão bem arriscada também. Então, arriscada sim, mas toda profissão é arriscada, né? Hoje o motorista corre risco, um ciclista corre risco. Pior que a do motorista, já ouvi muito na autoescola. Já ouviu muito, né? Que o professor falou, você tem que ter perícia
pra pilotar o carro, porque senão vai dar ruim. Risco de coordenação. A elétrica também, você tem que ter um reflexo muito grande. Por quê? Porque muitas vezes você chega a presenciar uma situação e você vê uma situação de risco, né? E aí, o que você vai fazer? Então, você tem toda a parte técnica, né, que você tem que fazer certinho para evitar risco para você e para outras pessoas também, Sim. né? Então, como você perguntou, Adria, em Boa Esperança tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, né? Hoje, você, por exemplo, você tem lá uma tomada para fazer um reparo, você tem 1 ou 2 profissionais para fazer, olha o tamanho de Boa Esperança. Você tem no sítio. Até hoje eu recebo ligações do pessoal do sítio chamando, vem dar uma olhada aqui, tô com um problema assim assado, vem ver pra mim. Eu ia, sabe? Muitas vezes agora eu começo a passar para outros, né? Porque realmente eu deixei a profissão, porque eu tive uma infelicidade, né? E acabei passando por uma situação desagradável, e aí eu acabei ficando fora da profissão. Não que eu tenha medo, né? Mas eu gosto. Então eu fui, na linha de concurso, eu fiz bastante concurso na época. Fiquei em segundo lugar, fiquei em primeiro lugar. Eu fui para Itaipu, eu fui fazer um longe. técnico na Itaipu Binacional. E uma coisa que eu achei interessante, que me deu uma tristeza quando eu cheguei na usina, eu estava disputando uma vaga, eu fiquei assim, sabe, deu um negócio ruim, sabe? Sim, não foi medo, um negócio ruim, né? Uma angústia. Um negócio ruim. O sentimento de que vai dar ruim. E eu falei, caraca, será que eu estou no lugar certo, né? E fiquei em segundo lugar, né? Aí quem ficasse em segundo lugar já não seria chamado para a fase final, não fui chamado para a fase final. Não me arrependi não, foi só experiência mesmo. A gente ia perguntar para você falar mais sobre você, como que é a tua vida, tudo. Minha vida hoje, o que eu posso falar? É uma vida simples, né? A vida bem pacata, simples, né? Desde os meus 12 anos eu comecei na área da catequese na igreja. Ah, sim, sei. Trabalhei muito tempo nisso ali. Até hoje estou até o pescoço, né? Então hoje mudou bastante coisa, né? Então eu trabalhei com todo tipo de criança na minha infância. Fui secretário do padre por 12 anos. Lá eu conheci a minha esposa atual, casei com ela, tenho 2 filhas. Manda um beijo pra ela, Maria Tenho essa, Maria Inês, tá no colégio, Manda né? um beijinho pra ela, passeia. Tem minha filha lá no Nordeste, a mais velha, né? A Michelle, né? Um beijinho pra ela lá em Balsa, no Maranhão. Tem a Nayara aqui em Boa Esperança, que mora com a gente ainda, e a Patrícia trabalha no colégio ali, né? E o que eu ia te dizer? Então, da igreja nunca me afastei, uma parte da igreja. Hoje eu trabalho nós temos lá o Terço dos Homens, faz parte também. Sim. Eu trabalho com a área da família, né? Casais, né? Eu sei. Casal, ontem tivemos um encontro com os casais também. A gente trabalha também na área da catequese adulta, o catecume, que é aquela pessoa que não tem batismo, não tem nada, e eu trabalho com essa área também. Uhum. Então, como eu te falei ali fora, que hoje vamos entrar na celebração, eu tenho que entrar com 10 camisetas, porque está em 10 lugares. Mas eu deixei alguns de fora, né? Mas a gente vai levando assim. Aí hoje eu trabalho na prefeitura, sou contratado, né, na área administrativa, né? Trabalho na ciência social. Né? O salário é bom? Não dá pra falar, né? Não é o mais ruim que tem, né? Não, é que aqui estamos aqui para meter o pau. Se é para meter o pau, vamos meter o pau logo. O salário é bem... Eu acho que é um salário razoável. É um salário que dá para viver. Não digo que não dá, porque se você ganhar 10, você vai ganhar 20, se você ganhar 20, você ganhar 50. Exato. Não é assim. Mas dentro da sua condição, eu acho que não dá para reclamar, não. Dá para aceitar. Lógico que se eu estivesse na área elétrica, eu trabalharia muito mais. Mas como eu estava falando no começo, eu tive uma infelicidade, foi que eu sofri uma descarga. Eu estava totalmente equipado. Eu estava ministrando um curso em Juranda, na área de segurança e elétrica, e eu acabei levando uma descarga chamada arco voltaico. Não sei se você já ouviu falar dessa questão. Arco voltaico? Arco voltaico. Eu ia perguntar arco voltaico. Então esse arco voltaico é quando há uma dificuldade, ele se forma tipo de um raio e atinge você. Então você pode matar. Né? Então eu recebi só 35 mil volts, né? Pouquinho.
pouquinho. Não, meu braço, meu corpo é todo marcado, né? Um pouquinho. Então, eu E a gente ia tive- perguntar sobre isso, mas depois a gente fala mais. Eu não queria perguntar porque eu fiquei com medo da reação, mas eu fiquei curioso quando eu vi as marcas. Depois a gente vai falar mais sobre isso, enquanto agora temos a pergunta do Júlio, que é cada um faz uma pergunta, né? Pra Rafael, ficar- vou fazer a sua mente voltar no tempo nesse exato momento. Voltando no tempo. Porque não pode ser um podcast de escola sem fazer a nossa clássica pergunta. Vamos Como lá. que você era na escola? Quando você Na estudava na escola. escola? Quando o aluno vem, a gente pergunta como você é na escola, né? Eu me formei nessa escola. Sim. Né? Então, aqui, todas essas salas que tem aqui, eu estudei. Né? Então, eu fiz quinta, sexta, sétima, oitava, fiz o terceiro ano, fiz magistério, tudo aqui. Né? Eita. Então, eu acho, assim, que eu era um aluno bom. Bom. Por que eu falo que era bom? Eu fui líder da classe por vários anos consecutivos. Era eleito líder da classe. Era aquele aluno, como que eu vou dizer? É um meio nerd, assim. É um nerdão que fica lá. Ai, professor, eu fiz o dever, pô. Fica quieto, você. Puxa saco. É. Eu era desse. Mas eu nunca dei trabalho para professores, né? Então sempre foi assim. Eu tive uma expulsão, mesmo sendo. Pode contar. Tive expulsão. Mas expulsão. Foi assim, Por quê? choveu e todo mundo queria ir embora, nós falamos muro. E Nossa. o professor Adolfo era o diretor. Nossa. Aí eu tinha aquela cara de pau, né? E falei assim, vem cá, garoto. Aí eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Falei assim, mas que papelão, hein? Que papelão você fez, né? Você tá suspenso. 3 dias de suspensão. Rapaz, achei que a minha mãe quis me matar, sabe? Calma, mas o que aconteceu? Nós pulamos o muro e fomos embora. Ah, dia Choveu, tava pouco aluno, e o tempo tava chuvoso, e sabe como é que a gente é? mas todo mundo vazou. Nós pedimos pra sair, não deixaram, né? Então nós pulamos o muro e fomos embora. Pegamos 3 dias de suspensão. Toda a minha classe. Não, também, Eu acho que olha. foi 7º, 8º, coisa assim. Olha Acho que também eu com quem vocês vão brigar, o Adolfo. 3 dias de férias. Não, o Adolfo ainda. O Adolfo foi o que o meu irmão estudou com o Adolfo. O meu irmão disse que ele era. Pô, ele Minha era mãe estudou com o firmeza. Adolfo. Ele é gente boa, só que o jeito dele também ele pegava bem pesado. Ele era rígido. Ele não é pegar pegada, ele não pega pesado, ele pega justo. Ele pega justo, ele é rígido. Exatamente. Então ele foi professor de português, e nós na época, acho que vocês não têm hoje, chamado Técnicas Agrícolas. Ele era Não professor. temos. Eu amava aquela matéria. Não Técnicas temos. Agrícolas. Acho que o nosso tem não, mais. não tem uma matéria, mas teve uma vez que passou umas pessoas que tava entregando uns panfletinhos de Teve, eu acho que foi do JA. É, acho que Pode é mesmo. ser, verdade. Foi do Que JA. eu não vou lembrar aqui agora, mas teve mesmo uma parada assim. Mas a gente teve um dia do JA, mas esse técnicas agrícolas ele pode ser ligado à biologia também, por conta Sim. que fala muito sobre planta e tal. E tem mais alguma história pra contar da escola, algumas travessuras que você via? Porque com certeza você era aluno, você via bagunça. Eu via bagunça. A gente tinha colega da gente que aprontava na escola e a gente se revoltava. E era o dedo duro de levar pra direção. Eu vou chamar de Avárzea. Aloprava, é aloprador. É que nem nós. A gente né? vinha para estudar na época, né? Porque na época eu casei e eu não tinha terminado o magistério. Eu continuei com a minha filha pequena. Então tinha vezes que a gente fazia as crianças da escola, do colo. Era difícil, não tinha que cuidar. Eu sei de muitos casos, mas nesses casos não traz criança, deixa na creche mesmo, porque. Mas à noite. Então, aí é outro Nossa, à caso. noite. Aí é outro caso. Aqui foi interessante, que na minha época de 6ª, 7ª, 8ª série, nós tínhamos que brigar pela sala. Era 50, 60 alunos em cada sala. Aqui era uma loucura. Era uma loucura. 50, 60. Aham. Era uma loucura. Nossa sala não chega nem no pé. Teve época que tivemos que ter aula. A gente, tipo, não A meio gente tá assim. no pescoço, no ombrinho aqui. Nossa sala tem 40 alunos. Nós tivemos que ter aula, colegas se estudar no refeitório por falta de sala. Caceta. Os 2 Ai. pavilhão, aqui lá embaixo ocupado. Sem Ok, agora sim a gente não tá nem nos pés. A gente não tá nos pés. Pô, depois dessa frase. É que agora também, ó, aumentaram a sala, né? O povo diminuiu. diminuiu. Então, O povo diminuiu de tamanho. E como a gente, voltando ao assunto do eletricista, da elétrica e tal, como que é feito o seu trabalho na prática? na prática. Na prática. Então, quando eu estava sempre do lado dos engenheiros. Sim. Então eles pegavam uma obra, então eles me chamavam para fazer o estudo técnico, né? Aí eu fazia o estudo técnico, o orçamento, e aí eu fazia por fora a mão de obra. Então eu fazia desde a época de marcar a cortação de parede para fiação, né? Executar a parte elétrica, e depois no final, quando o pintor terminava, eu vinha lá fazer os acabamentos. Colocação de lâmpada, lustres,
tomada, essas coisinhas assim. Sim. E então, tinha vez que eu tinha 4, 5 obras ao mesmo tempo. Caramba. Assim, já aconteceu comigo assim, de ter 4, 5 obras ao mesmo tempo, trabalhando. Né? E não é muito, né, comparado a isso. Não é tanta obra assim. Não desgastava. Não, porque eu sempre fui meio light, assim, né? Eu tinha sempre uma equipe, né? Então sempre tinha aquele um que destacava mais, eu deixava, ó, você vai esforçar por aqui. Eu ia lá, muitas vezes, então eu ficava só passando nas obras, Sim, né? sim. E resolvendo algum BOs, né? Porque nós virava uns BOs, né, na fiação, eu tinha que ir lá resolver, né? E o interessante que, vamos colocar aí que eu fiquei só na elétrica, trabalhei, digamos, 15 anos, só na área elétrica, né? Eu nunca tive problema de ter que pagar 1 metro de fio por ter queimado um fio. Caraca. Então, era um capricho. E eu ganhei o prêmio de ser o eletricista mais chato que tinha. Porque, Ô, louco. chato assim, detalhe. Tudo que quer fazer, detalhe. E se orgulha do prêmio? Eu me orgulho. E na prática, quando acontecia alguma coisa aqui, o cara falava assim, na escola era assim, olha, 2 mais 2 são 4. Por quê, professor? Justifica pra mim. Nossa. Então eu era um problema também, porque tudo pra mim tinha que ter um porquê, senão eu não tava... é porque assim não é resposta, eu quero saber por quê. Aí quando eu fui fazer elétrica, desde o tempo de infância eu era criança, então eu tinha paixão por... A minha loucura é trepar em rede, né? Até quando eu sofri um acidente, até o médico que cuidou de mim, um dele disse assim, Fernando, mas comigo, justo comigo, ele falou, escuta, você ia morrer de Fórmula 1? Não ia. Porque você não é piloto, então você ia sofrer um acidente ou morrer de repente dentro da tua área, né? Você é nadador? Não sou. Você é ciclista? Não sou. Você é eletricista, então você tinha que ser nessa parte da elétrica, né? Uhum. Mas eu tenho uma bagagem para levar para a vida. Não trocaria por nada esse mundo. A eletricidade, não. Não? Eu digo assim, tipo, eu quero seguir numa área que tem a ver com música, porque, pô, eu gosto de música. É um sonho pra mim, tipo, tá lá tocando. E tem gente que gosta mesmo de ver você tocando lá, fritando na guitarra. Então, eu sempre quis seguir nessa área, mas minha mãe fala assim, não dá dinheiro, que não sei o quê. Teve essa pressão da família quanto a você, de você seguir nessa área assim, não dá dinheiro, não tem muito aqui, não sei o quê. A elétrica dá Não, dinheiro. tipo, é porque, Basta. no meu caso, porque como música não é uma faculdade muito valorizada no Brasil, que é mais valorizada pra fora, minha mãe falou assim, não faz, não dá dinheiro, não sei o que e tal. Então, eu queria saber, tipo assim, quando você decidiu assim, mãe, eu vou fazer elétrica, ela te apoiou? Sim, não apoiou? então, eu tive uma história assim um pouco complicada. Meu pai foi embora, eu tinha 12 para 13 anos. Eu era nem adolescente, eu não era ainda, né? Porque hoje em dia você pega um piá de 14, 15 anos, você tem? Eu tenho 17. 17, você tem? 18. 18. Mas vamos dizer assim, com 16, 17 anos, o menino na minha faixa etária não era igual vocês já formado, um cara de homem. Não era ainda. Né? Verdade. A gente não sei se é alimentação ou é época, a gente era bem... Nesse quesito a gente era muito atrasado. Alimentação. Pode ser. Eu até hoje não sei, mas quando eu tinha... É muito engraçado, porque quando eu tinha 14, às vezes aparecia alguma amiga da minha mãe lá em casa e eu comentava, nossa, quantos anos seu filho tem? 18? Eu falei, não, eu tenho 14. Eu tinha lá meus 1,60 m e poucos. Já tinha crescido, né, e tal, né? Aí hoje em dia eu tenho 1,82 m e tô Pior aqui. que quando eu fico de barba, eles falam também que eu pareço mais velho. Mas a barba geralmente ela deixa mais velho. Então, mas eu não gosto, cara. Agora é moda, né? Agora é moda ficar de barba. Né? Vai do teu gosto, filho. Você tem que ir por você, né? Exato. Voltando ali, então quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu já tive meu primeiro trabalho de carteira assinada. E foi, hein? Isso lá em 1900. 1945. Não, eu tava em projeto ainda. Tava no saco do pai. Em 1900 e lá vai pauleira. Hoje fala 1900 antigamente, né? Sim. Então eu me formei até quando eu fui dar entrada em aposentadoria, porque no caso eu teria já a condição de aposentar por contribuição. Sim. Só que eu não teria idade ainda suficiente, então eu vou esperar mais 2 anos, né? Que é para mim poder pegar a aposentadoria integral. Quando o advogado deu uma olhada, eu falei, puxa vida, você tá sobrando tempo.
Você pode aposentar hoje se quiser, né? Depois nós vamos ver os pós e os contras, não. Mas na área elétrica, assim, que eu te falo é o seguinte, se vocês, algum colega de vocês, né, ver e analisar, gente, precisamos do eletricista, aquele eletricista padrão, aquele eletricista que faz tudo, assim, tipo assim, começa do zero, né? Porque muitas vezes só o estudo técnico é legal, você fica sempre limpinho e tal, mas o eletricista mesmo, a minha profissão, não era aquela parte de mim, porque a gente arrastava a barriga em cima de forro de casa e se encher de poeira, né? Sol, tudo, né? Não é só o bonitinho, só papel, né? Entendi. Então, porque a gente muitas vezes fazia os padrões, né? Ah, o cara quer fazer um projeto, então o que acontecia? Você vai construir uma casa, chegava para mim e falava assim, ó, eu vou fazer uma casa e tal. Eu perguntava para você, o que vai ter na tua casa? Vai ter isso, isso e isso. Então, por ali eu já fazia uma base da carga elétrica que eu ia pedir para você. Tem que ter muita estratégia também. Tem bastante estratégia, inteligência. Tem que ter um pouco assim. Só que para falar assim, em questão financeira, verdade, né? Você, mesmo que tenha um curso técnico, você tem a tua independência bem tranquila. Rico não fica, porque hoje para ficar rico hoje é meio complicado. Mas só nascendo herdeiro. Mas eu não tive essa sorte. Imagina nós, sim. Nascer herdeiro do Elon Musk. Herdeiro, playboy. Sim. Tem mais uma pergunta? Aqui. Quais suas expectativas do seu trabalho? O que você espera pro futuro sobre o seu trabalho? Na elétrica? Os dois, né? Os dois. Social, na elétrica, espera um aumento. Então. Quem não espera aumento, né? Na área social, no que eu estou atuando hoje, eu acho bastante interessante porque você está mexendo com um público, né? Sim. Então você tem todas as situações diferentes, todo dia, toda hora, assuntos e situações, e você tem que atender uma demanda. Muitas vezes não adianta falar assim, hoje vou preparado para atender um público, não. Chega lá, é outro tipo de pessoas que você vai ter que atender, então você não tem mais. Na época que eu trabalhava na elétrica, eu já saía de casa planejando meu dia. Eu não sei se é correto isso, mas eu fazia isso. Não, tá então totalmente correto. Eu tinha... o meu planejamento era feito de madrugada. Quando eu chegava no meu serviço, a prefeitura, onde assim que eu tive mais tempo no lugar só para a prefeitura, eu já sabia, hoje eu vou atender tal distrito, tal escola, tal centro de saúde, tal não sei o quê. Então, já esporte, prefeitura, então eu já tinha mais ou menos aonde eu ia atuar naquele dia. Então, isso é uma coisa boa. Eu já ia tranquilo, né? Então, porque você já estava planejando o que você ia fazer, como que você ia fazer, você já estava elaborando na sua cabeça. Mastigado. Pior que eu faço isso direto, às vezes, tipo assim... É totalmente normal. Por exemplo, assim, eu tenho um horário para tal coisa. No outro dia eu já tô pensando no como que eu vou me organizar para fazer essa coisa. O problema é eu não fazer. É outro detalhe. Mas é interessante você fazer essa parte de planejar. Eu acho que hoje eu planejo tudo. Eu sou uma pessoa assim, por isso que eu falo, que teve alguém que falou assim, nossa, Vicente, você é um cara que trabalhou comigo durante 5 anos, né? Foi meu chefe direto durante 5 anos, falou assim, olha, você é um cara que eu nunca discuti um A, porque foi aquele bom funcionário, foi aquele bom aluno, na medida do possível, e é aquele cara assim que não aceitava nada por menos. Olha, você vai fazer tal coisa, então eu planejava e aí eu corria atrás. Ah, mas não sei o que, não dá pra fazer gambiarra? Não vou fazer. Porque gambiarra, né, seria, né... De um fiozinho de gato. É uma estratégia que o preguiçoso faz, né? Sim. E eu ministrava curso, né, na área elétrica, né, muito, né? Janiópolis, Juranda, e Mamburê e Boa Esperança. E tive muitos alunos. O que me entristece é que de todos aqueles alunos que passaram por mim, aqui eu não vejo nenhum atuando. Verdade. Então, eu não fui bom professor, porque eu não consegui despertar nele. Teve um menino que falou assim, eu quero ser engenheiro, eu incentivei ele a fazer engenharia elétrica. Faz engenharia elétrica, vai, porque é uma coisa que precisa, né? Há pouco já tá aí, encontrei um rapaz, um engenheiro, né? E disse assim, como é que está o teu serviço? Como é que está a tua agenda? Eu perguntei, como? Tem condição de dar atenção para nós, no escritório e tal e tal e tal? Isso aí, infelizmente, não, porque eu trabalho 8 horas em outro departamento hoje, né? Uhum. E aí eu falei assim, como é difícil tirar alguém, quer dizer, um engenheiro que precisava de alguém que viabilizasse um estudo técnico elétrico, né? A gente fazia tudo, elétrico, telefone, né? Tudo certo, deixar tudo pronto, né? E aqui eu tenho uma curiosidade interessante, que foi um dos primeiros eletricistas de Boa Esperança que trouxe
Para quando ia executar uma obra, eu já fazia um planejamento sem o dono, conversava com o dono antes. Olha, na tua obra, a gente queria o quê? O que você vai ter? Vamos deixar a entrada para cabo, fibra óptica. Vamos deixar cabo de telefone, né? E vamos deixar a eletricidade. Então eu não ia fazer um padrão elétrico, ia fazer já com essas 3 funções. E não me arrependo, não. Foi um cara que trouxe para cá. Elaboramos, junto com o pessoal de Juranda, a gente elaborou uns projetos e executamos e acabou sendo aprovado. O pessoal gostou da ideia de fazer tudo ali, tudo certinho. Aqui tem um padrão de luz, já tem um padrão de energia, já tem uma entrada para fibra óptica, já tem uma entrada para telefone. Então é um negócio bem interessante. Foi coisa que a gente trouxe para cá. E também, se não tivesse trazido, né, como que faria, né? Para construir uma obra, como que faria para ter a energia, né? Primeiro passo, né? Você tem que ir para fora, pra praia fora, tipo Juranda, Mogurega, Mourão, essas coisas. Ainda bem que você trouxe, o povo te agradece. Temos outra pergunta aqui, que é, você tem algum hobby? Hobby. Que é um passatempo? Eu tive, o meu hobby era Cooper e bicicleta. Né? Cooper? Cooper. Eu corria muito. Ah, sim. Eu ia perguntar o que é Cooper, porque eu não... Nunca ia falar essa... Pior que não, Pelo até eu nome, perguntei. Eu fiquei pensando, ué, como assim cobre? É caminhada. É o Cooper. Eu pensei em bronze e eu não pensei em caminhada. Então, Cooper e... Eu era bom nisso, nossa. Porque assim, daqui para Palmital, pra mim era... Rapidinho? Rapidinho. Eu Ô, ia louco. e voltava, né? E você também canta, né? Você canta, eu não tenho aquela voz, né? Eu gostaria de ter uma voz bonita. É um Luciano Pavarotti da vida. Deus não me deu, mas eu já fiz aula de música há muito tempo, né? Sim. Fui ruim para aprender a tocar. Rapaz, a pessoa não sabe tocar? Que você sabe? Não, eu comprei violão, então fiz curso 1 ano. Aprendi para tocar paralelo para você, depois já esqueci também. Hoje eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu tenho vontade, acho lindo, mas... É o professor então, a minha hoje, né? Então, eu gostava muito de pedalada, né? Então, pedalar, correr. Então, eu gostava disso aí. Então, temos uma pergunta que surgiu do nada, né? Como você disse agora há pouco que você trabalhou dentro da igreja, você trabalha ainda, você faz tudo. Me fala mais um pouco sobre como é trabalhar dentro da igreja, o que você faz, se você sente vontade de um dia subir de patamar dentro da igreja, se você quer trazer novidades para dentro da igreja, todas essas coisas, pode falar à vontade. Aqui o tempo não é nosso inimigo. Então, na área da igreja, a gente tem aquela dificuldade assim, quando, não vou falar como padre, mas por exemplo assim, quando Jesus diz assim, a messe é grande, os operários são poucos. Sim. Então a gente vê assim, tem muito para fazer e tem pouca mão de obra, quer dizer, pouca gente disposta a trabalhar. Quando eu tive uma reunião com o Dom Bruno, não faz muito tempo, nosso bispo de Campo Mourão, ele disse assim, dentro da igreja o trabalho do leigo é muito importante, é super importante, né? E eu senti uma dificuldade muito grande que muitas vezes a nossa igreja não valoriza muito o trabalho que o cara faz, né? Então, subir de patamar dentro, que nem no caso, eu comecei lá embaixo, né, como coordenador, já fui secretário, já fui coordenador, já fui presidente de movimentos, né? Então, isso aí não é uma coisa que você não coloca no teu currículo. A gente não coloca no teu currículo. Sim. Então, a gente trabalha no trabalho voluntário, é 100% voluntário, você gasta muito do bolso, né? Você tem que comprar material, um livro, muitas vezes hoje a paróquia te dá o material. Mas a gente vai fazer curso, por exemplo, eu tenho um curso agora, dia 23 de setembro, eu fico o dia inteiro em Camarão e estudo. Estudar o quê? Pós-matrimônio. Caramba! O que é isso? Eu tenho que fazer uma preparação para atender, por exemplo assim, você é jovem, está namorando, então a gente passa pela preparação da gente, um acompanhamento, a gente chama de casal coordenador. Eu e a Marinês, nós temos outros também, mas eu e a Marinês somos um casal coordenador. Então nós trabalhamos com essa área. E você vê bem. E já me pegaram e falaram assim, você vai trabalhar com quem já moram junto, quem já tem filho, quem já é casado. Então eu vejo como é que é aí, não foi eu que escolhi não. Você vai trabalhar com essa área ali. Te mandaram? Já pegaram e isso aqui é teu lugar. Aí nessa área tem uma área bastante complicada, né? E a gente tem um trabalho já há 5, 6 anos nesse sentido, né?
dessa... E eu sou um cara assim para ajudar, sabe? Então, para ajudar, né? Eu já tive em Campo Mourão, almoçando no restaurante de Campo Mourão, alguém me liga e fala, eu preciso fazer isso, tal coisa. Eu ali elaborar, mais ou menos, ali a ideia da pessoa ali, mandar para a pessoa e muitas vezes eu próprio contratar o serviço de gráfica, vamos almoçar. Então, isso você tem hoje, né? Hoje o pessoal me procura muito, Vicente, a prefeitura inclusive. Você tem contato com fulano, o que você me diz? Estou sempre ajudando. Então a gente está sempre assim, não é na minha área, mas eu estou sempre alguém tipo um empreendedor. Estou ajudando. Eu tive vários projetos que ficou na gaveta, que eu não consegui tirar da gaveta, sonhos, né? Sonhos assim, na área comercial, né? Eu tive, né? Eu fui uma pessoa assim que muito procurei. Mas a dificuldade que eu entendo assim, que eu achei que quando meus pais foram embora, nós não tínhamos onde morar e não tinha emprego. Então, seria a dificuldade que era. E eu consegui emprego e consegui minha casinha. A minha mãe, quando faleceu, eu tinha a casinha dela, que eu não digo 100%, mas o meu esforço foi muito grande em relação aos meus irmãos, foi maior. E que correu atrás deles foi eu, né? Sim. Então, isso aí eu tenho... tipo assim, aquela alegria de ter, olha, missão cumprida, né? Então, tem essa consciência tranquila comigo. E correr atrás, se vira, né? Tem uma liberdade muito grande, graças a Deus. Eu sou livre, eu vou onde eu quero. Todos necessitam dessa liberdade grande. Hoje eu tenho liberdade, né? Então, eu tô assim, bem... Diga assim que posso dizer que sou realizado, né? Casei com a única pessoa, que é a Marinese, a gente tem uma vida modesta, mas... com bastante respeito, Uma pessoa muito gente boa. Com bastante cumplicidade. Cumplicidade. Cúmplice, né? Somos cúmplices, né? E aí, como você perguntou na área da igreja, dentro da igreja, então a gente não tem assim, como a gente trabalha com trabalho voluntário, a gente não tem assim como subir de cargo dentro da igreja. Não. Então a gente tem mais essa questão de estar ali colaborando e tentando trazer mais gente, né? Então, colocar mais gente ali para poder ajudar, porque daí fica menos trabalho. Exato. Você já pensou? Nós tivemos lá 10 cidadãos lá ajudando, né? Por exemplo, dia 8 agora dia do feriado, né? Sim. Eu quero alguém para filmar o texto, eu tenho que mandar para o Brasil o nosso texto. Exato. Então, a gente vai marcar. Então, querem fazer em casa, quem sabe, Júnior? Você chama de Júnior, né? Meu nome é Júlio. Júlio. Ele é fino, tá? Ele é bom. Então, mas querendo fazer um jabá já, mano? Olha, então, porque é muito interessante, o Ada participa do Terço dos Homens lá na igreja, e dia 8 agora foi instituído Dia Nacional do Terço e estadual também. Ô, louco. Então aí a gente tem um passo grande. Mas quantos anos tem isso? Tem 100 anos que o pessoal está lutando aí, né? E eu, hoje, dentro de Boa Esperança, então eu tenho assim, eu coordeno Boa Esperança, Juranda, Mambori, Biratã, Pedro da Lagoa. Caraca. Então eu sou responsável por toda essa área. Imagina pegar um dia, fazer um único terço só com toda essa área. Então. Ia precisar de um lugar bem grande. A gente já tentou, a gente já fez muita coisa. A gente hoje tem um assessor que tive em reunião recentemente em Campo Mourão, numa segunda-feira, né, na reunião. E também eu sou estudante de teologia também, né? Terceiro ano de teologia. Teologia, né? Estudo sobre Deus no centro de tudo. Sobre Deus. É um estudo bem legal pra você fazer, pra você ter um conhecimento. Pra mim mais foi grande. assim. A minha mente, ela era aqui, ó. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a enxergar as coisas. Exato. Eu ampliei muito mais o meu raio de entendimento, foi muito maior. Sim. Então isso aí é um negócio. Ainda mais que tem muita gente que é mente fechada, né? Então, se eles pegam um estudo tipo teologia, sociologia, filosofia mesmo, ela abre a mente. Filosofia, né? Ela abre a mente. Abre a mente, cara. Que nem você falou do Terço dos Homens, pode falar mais sobre o Terço dos Homens, porque é um negócio bem legal o Terço dos Homens. Não sei se vocês soube, mas nós fizemos 5 anos agora Você estava lá? Soube. Julho. Eu toquei na confraternização, como que eu não ia saber? Eu fui pro programa do Gilberto, né? Fiz uma entrevista com o Gilberto, né? Ah, o Balanço Brasil? Balanço Brasil, sobre o teu... Eu tenho um negócio pra falar. Rapaz, pro Gilberto. Eu tenho um negócio pra falar, que o Lepocast é um negócio bem legal e até agora ele não chamou a gente. Ah, então. Ele não chamou a gente.
E é legal, porque... Faz o jabá lá pra nós. Pode deixar, né? Ajuda nós aí. Ajuda sim. Então, ajuda sim, pode deixar. Porque o Balança Brasil, o programa de Boa Esperança, que é quase ouvido por Boa Esperança inteira, não tô nem zoando, passa por Boa Esperança inteira. Ah, só fala que eu não conheço aí. É Tô porque nem você não brincando. usa Facebook. Mas eu uso, eu vejo. Boa Esperança inteira ouve ele, e ele não chama nós, que é uma representatividade escolar. Você chamar nós aí uma parceriazinha do Uma Lepocast. parceria com o Mas Lepocast? podia se chamar, porque eu falo assim, Boa Esperança. Quando eu era adolescente, aqui em Boa Esperança, nós tínhamos uma loucura ali também. Nós queríamos montar uma rádio comunitária. Gente, mas não tinha apoio. Não sabe quem que era nosso conselheiro? O professor Adolfo. Corria lá, professor Adolfo, dá uma força aí. E aí nós chegamos a cogitar montar a rádio em cima do Mercado Zanin, naquela parte de cima, que Caraca. sabe, tem um segundo piso lá. Sim, tem. Dinheiro tinha? Mas nem um centavo, mas a gente queria correr atrás. Não, a gente também não tem dinheiro aqui, a gente não recebe porra nenhuma pra gravar, a gente tá gravando. Isso aqui é tudo equipamento que eu tenho de casa. cara. Diretora, não demite nós, por favor. Mas é interessante, né? E aí a gente tinha essa ideia, né? Aí quando o padre colocou um som, ele queria fazer o programa de Ave Maria, né? Então eu fiquei doido assim, sabe? Convida aí eu Qual pra padre, fazer. Valdemir? Padre, um padre que eu trabalhei como secretário há muito tempo, foi padre... Ah, faz tempo. É já. tio da Marinês, sim. ele morreu em 99. Tem foto dele na... Sim. Sim, sei qual que é. Acho que eu não vou conhecer, não. Não, Tem- não. A tua mãe e teu pai conhecem, mas você nem foi batizado por ele, eu acho. Não, acho que você não. foi pelo Valdomiro. Até Deve eu ter fui sido. pelo Valdomiro. Então. Não duvido O também. Valdomiro foi um padre bom pra nós. Então. E aí ele não chamava, a gente tinha aquela vontade de fazer aquele programinha. Só que quando eu fui trabalhar lá, eu trabalhava com uma área da vocação. O que era vocacional? Então nós levávamos os adolescentes para Campo Mourão, então eu ia com eles. 14, 15, 20 piá. E chegava lá, eu era o mais velho, o que eu fazia? Então eu tinha quarto separado para mim, eu tinha tudo separado para mim. Aí eles ficavam assim, mas puxa vida, você não ficava no meio da molecada, você tá entendendo? Ficava sempre separado da molecada. Nós íamos para a horta, nós íamos para tirar leite, nós íamos jogar futebol, nós íamos rezar. Ficava 3 dias lá. Caraca. 3 dias com eles lá. E fiz um monte de amizade nessa área ali, né? E aí quando eu fui trabalhar na secretaria paroquial, o que acontecia? Tinha uns filmezinhos, todos eles em italiano ou então em inglês. E aí como é que você ia passar filme em inglês com a molecada? Então eu tinha o trabalho de traduzir. Eu fiquei bom nisso, mas eu traduzia esses filmezinhos, sabe? E aí passava o filme. Então quando o padre falava assim, olha, hoje vai aparecer o filme para tal tipo de criança. Então eu ficava todo cheio. Então eu ia lá, a gente montava slide. Passava os slidezinhos para eles, da história. Caramba. Então eu tenho assim... Vê como os tempos mudou. Eu ficava muito feliz na época. Nós não tinha celular para fazer as coisas que tinha, não tinha computador. Não. Então nós tínhamos um projetor, Naquela época eu acho que nem a esquentava pra internet cacete. tava surgindo. Tinha época que era manual, você acredita? Você rodava um cabinho, vocês não vão conhecer isso. Eu conheço. Eu sou uma pessoa que gosta de artigos antigos. Sério? Eu tava uns tempos atrás, eu tava tentando consertar uma câmera que ele funciona à base de fita, de VHS. Aí eu tava tentando, eu fui descobrir que fala que eu precisava, que o problema é eu precisava de uma fita, eu preciso de uma fita, né, da fita pequenininha e de uma bateria ou de alguma fonte de energia. Só isso. E lá na minha avó esse dia eu achei um gravador de fita, tinha até uma fita. Eu não sei do que era aquela fita, mas eu gravei menina vendendo por cima. Minha mãe tem todas as fitas guardadas e tem também que é uma fita minúscula. Aí tem como se fosse uma caixinha pra você colocar a fita minúscula pra virar uma extensão da fita VHS. Vamos uma hora lá na igreja fazer um estudo, dar uma olhada no material. Um dia nós vai. Eu não sei se eles deixam, mas eu entro com vocês lá e vocês vão dar uma olhada. Não, um dia nós vai, graças a Deus. Falar, quando, em 1900, antigamente, não é do meu, da minha, eu assisti filme lá quando era criança, cinema. A interrupção é que eu falei dos artigos antigos, é que eu esqueci, é que eu queria comentar, eu gosto tanto de artigo de coisa antiga, que eu queria um relógio de bolso, que eu tava insistindo que eu queria. Aí meu pai chegou de viagem e me trouxe um relógio de bolso que ele achou. Que interessante. É legal esses negócios. Legal isso aí. Então eu ia falar sobre a antiguidade, né? Eu ajudei a fazer um documento para doar para o Celso Buscariol, isso antes de ele morrer,
doamos para ele um projetor de filme tocado, sabe o quê? A carvão. Caraca. É antigo, né? Isso é A antigo. carvão. Pelo nome é antigo, eu não sei o que é. É projetor de filme, aqueles que... É cinema. Só que cinema. ele é tocado a carvão, ou seja, ele é... Ah, tá. O que alimentava era carvão. Inclusive, o pai da Rosângela, vocês não têm muita amizade com Qual ela, Rosângela? A Rosângela foi a primeira dama, foi meia do Ivo Coelho. Agora que eu entendi, eu tava entendendo a Carval, eu achei que Carvão. achei que era o nome de alguma coisa. Não, é carvão. Nossa, eu viajei Porque aqui. muitas vezes fala pelo nariz e acaba com carvão. É normal. Quando ele ia aqui. passar um filme, ele saía preto. Caraca. Igual aqueles caras que mexem com carvão lá Sim, na sim. nos Usina. fornos lá, nas usinas lá, nas carvoaria. Então tinha eletricidade já, Tinha. mas era colocado a carvão, eles faziam fogo. É igual aquele. E não trem a causava vapor. acidente esses negócios? Nunca aconteceu, cara. Caramba. Interessante. E passava os filmes, É bem Paixão de interessante mesmo. Cristo. Aqui passou uma vez, né, um filme antigo, né? Aí eu tive a oportunidade agora de conhecer, que fui para Passo Fundo há pouco tempo atrás, lá naquela estátua enorme da avenida. Ué, pra que é esse cara aí, né? Aí meu cunhado que mora lá, né, falou, esse aqui é fulano de tal e tal, né? Então, cantor antigos, né? E nós íamos assistir os filmes, né? Feito naqueles... E aí nós tínhamos os filmes que era dentro de uma bandeja de metal. O rolo. O rolo. E quando arrebentava aqueles textos, colava com durex. Nossa. Coloca durex. Pior que eu estudei sobre... E tinha até som, né? Nossa, Eu estudei um era pouco bem- sobre a edição dos filmes antigos, como que era feita Como é que era realmente. feita. Era tesoura, cola de sapatos e... Exatamente. Copo de sapato. Pior que não é zoeira. Os caras usavam cola de madeira de sapato pra colar as fitas. Aí, O pior que cola de sapato é droga, velho. hoje. Hoje é droga. É droga mesmo ou... É droga, É, cola de sapateiro é droga. Se eu falar que eu achava que é cola literalmente de sapato. Não, Esse tempo todo. É tipo uma droga, tipo, é uma cola mesmo, mas O usam cheiro, pra... ela É tóxico, você fica Calma, doidão. calma, só pra eu entender. É uma cola mesmo. É uma cola de sapateiro, que Ah, o cheiro tá, é dela é porque- bem tóxico. É cheiro por... dela. É que a questão é, o cheiro dela como é tóxico é usado como droga. Sim, Exatamente. Tanto que Cheiro. eu não lembro do que dia que foi isso que eu tava falando, que eu fui pesquisar se acetona drogava alguém. Droga. A questão é, consegue. Só que você tem que cheirar, tipo, quantidade imensa pra você ficar chapado. uns 30. Olha aí, ó. Porque o cheiro do negócio... Já tá com vontade. Daqui a pouco ela começa a falar, olha... Não. esse Beto. Só tô comentando que eu lembrei aqui. Como eu tenho mais conhecimento, o Júlio não vai conhecer tanto porque eu não é de igreja, ateu, Lança. seu ateu. Eu não sou ateu. Eu só não sou alguém que vai Tô na brincando. igreja todo dia. A gente tem o grupo do Terço dos Homens de Canto. Pode falar um pouco sobre esse grupo, que é um grupo bem legal, um grupo saudável. Então, aqui, Júnior, já falando, ele que é um participante, o mais novo participante nosso, né? Quer dizer, não é o mais novo, mas em dignidade é o mais novo. Eu sou um Né? novinho. E a gente tem gente de 10, 7, 8, 10 anos, 5 anos, né? Temos meninos de 5 Tem anos. gente de que eu 88, volto e meio, tem de 88, 99. 90 anos também. E comigo aconteceu um negócio muito interessante, né? Eu estava uma vez dentro do mercado, em Camorão, um amigo meu, de Janiópolis, passou e eu, oi, tudo bem? Ele não viu. Aí eu falei, vai que esse cara me viu, não respondeu, então eu vou voltar lá e conversar com ele, porque era aluno meu ainda, né? Era aluno de elétrica, né? Esse menino. Sim, esse rapaz. E aí eu voltei lá e falei, cara do céu, que bom que eu não te vi aí. Aqui, né? Mas eu vim te cumprimentar. Ele disse assim, eu preciso ir lá, não tenho que fundar o texto lá em Boa Esperança. Aí eu disse, mas textos homem, o que é isso, né? Então ele não tinha interesse, não tinha ir lá atrás. Não, né? ninguém E sabe já o que é. fui, já trouxe ele pra trás, tá? Eles veio aqui, fizemos uma reunião, tá? Fomos em Janiópolis, fomos para tal lugar. E daí nós começamos, 11 pessoas. Nós somos em 6 ou 7 lá em Janiópolis, então começamos com 11 pessoas. Chegamos a 80 homens dentro da igreja rezando. É muito, cara. Hoje Tá difícil hoje, que a hoje maioria relaxou. a maioria relaxou. Hoje é 32, 33. Essa bendita maldita pandemia veio para Veio pra acabar. Porque aí, apareceu no meu Facebook uma foto, é assim, ó. Agora você é tudo ralinho, porque o pessoal. Não adianta, você não consegue juntar o povo, né? Não. Então lá em Terra Boa, um colega lá, o que ele tá fazendo? Ele tá chamando o pessoal lá na frente, fazendo uma foto, igual a gente fez aquele dia da missa. Chama todo mundo lá, Ah, foto sei. nós. E daí fica mais juntinho, né? Então eu
né? Eu vou ter que começar a usar esse método para Não, mas ficar mais junto. Não, mas E nós começamos, né? E é gostoso, eu acho que é gostoso. é gostoso, é bem gostoso. Conhece Tá lá, gente. Sim. Esse ano a gente tá com bastante. A gente vai fazer visita em Nova Cantu. Nós vamos fazer um dia lá em Nova Cantu. Nós vamos para Terra Boa. Ô, louco. E quem sabe em fevereiro nós vamos para Apareceu do Norte? o Norte. Ô, louco, cara. Então, Mas parece que vai precisar de dinheiro, hein? não, esse ano eu ganhei a passagem para ir, não pude ir porque eu tinha feito uma cirurgia em dezembro e não estava muito legal. Caramba. E aí a gente queria viajar, e aí não tinha como eu ir para Aparecida. Eu falei assim, eu vou para Aparecida do Norte hoje. Final de semana eu vou ao Rio Grande do Sul, eu não vou aguentar. Nossa. Né? E aí foi o Reginaldo, o Gil e foi mais um outro rapaz que ia no meu lugar. Nós fomos em 3, Boa Esperança. Eu era um, eu acabei cedendo meu lugar, para Aparecida do Norte, né? Não tem, eu sou católico, apostólico romano. Eu tenho todos os sacramentos. Né? Dos 7, 6 eu já tive, né? 7 eu não vou ter, porque eu não vou virar padre, né? Então eu não vou ter a ordem, eu não vou Tem ter. um São dos Enfermos. Eu tenho, não são os enfermos. Ô, louco. E aí o que acontece? E eu não tenho sonho de Aparecida do Norte. Não tenho. Eu já fui 3 vezes. Eu posso dizer com todas as palavras do mundo. É o melhor lugar, tipo, Sim. vamos supor, você tá estressado com a tua vida, você quer relaxar um pouco, vai pra Aparecida. Melhor que ir pra praia. É muito melhor do que ir pra praia, sem brincadeira. Porque lá, além de, tipo, não é só um lugar religioso, lá tem eu acho que tem, né? tem de quarta, quinta e sexta, eles fazem uma feira, assim, que pega toda a avenida de uma rua e vai até a rodoviária, tipo, é da Basílica até a rodoviária, uma feira. 3, Acha tipo, tudo, vala, assim, lá acha tudo, velho. Você quer achar até uma peça pro teu computador? Vai lá. Quanto que é uma memória RAM hoje em dia? Saber de Deus, acho Dá que é uns 300 conto. que é uns Lá 500. você acha por 70. Eu acho que é uns quinhentão. Então, lá você acha por 70. Porque lá é bom, mas é pirata, então... Aí é problema, Mas é um né? lugar bom. Aí explode o PC dos outros, não sabe por quê, né? Eu indico pra vocês ir lá. É um lugar bem relaxante, assim, se você quer relaxar tudo. Eu fui, fiquei numa casa de... fiquei numa pousada lá, bem relaxante, assim, pousada, 2 andares, é maravilhoso. Voltando para o nosso assunto, voltando para a elétrica, caso você pudesse escolher outra profissão, você mudaria de profissão? Se sim, no que você trabalharia e se não, por quê? Se eu pudesse mudar e tivesse a oportunidade, eu queria ser engenheiro elétrico, de eletricista, engenheiro. Né? Então eu largaria a parte técnica, né, e passaria para a parte mais de engenharia. Né? Se eu pudesse mudar. Né? Você vai basicamente botar a mão na massa daí. Ia mudar a mão na massa. Agora temos mais uma pergunta, agora o nosso host vai fazer a pergunta, que já fiz mais essa pergunta e ele tá morgando. Não, é que hoje eu tô num dia mais quietão mesmo. Ele tá prestando atenção. Hoje eu tô num dia mais quietão. Então eu tive sorte, então. Você acredita que a escola pode ter alguma mudança? Como você já viveu nessa escola, você já deve ter Nada. visto muitas mudanças. Estruturalmente, fisicamente, no ensino, tudo. Você não frequenta mais, mas você pode opinar porque você é um cidadão. Eu vou te falar o seguinte, eu achei assim que a nossa educação, no tempo que eu enfrentei aquela escolinha do sítio, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo uma sala só. Eu lecionei 8 anos, vocês acreditam? Lecionei escola. Então eu peguei, tipo assim, eu lecionava primeira e terceira, a parte da manhã. Ô, louco. E à tarde eu lecionava segunda e quarta série, né? Então, aí hoje eu posso me orgulhar assim que eu tenho médico, agrônomo, passaram por mim, professores, passaram por mim, policiais, passaram por mim. Caraca. Infelizmente tem aqueles também que não se destacaram também, que entrou É um pro vagabundo. lado errado, né? É um vagabundo. Então tem também. Mas hoje tem colega que fala assim, ô meu professor. Então você vê quando é meu aniversário, por exemplo, no Facebook, eu fico a bola cheia. Pessoas estão lá em Curitiba, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, ô meu professor, tá? E tem gente que faz questão de vir me visitar em Boa Esperança como aluno, e me chama professor até hoje. Eles eram adolescentes, hoje já estão tudo E dá orgulho, né? E passaram por mim, porque eu era muito novo quando eu comecei, né? Então a gente cresceu junto com essa molecada aí, né?
Então é bem interessante. E pior que dá orgulho. Então hoje a escola, você perguntou para mim se eu tinha, se a escola pudesse mudar, eu acho que ela poderia sim. Ela poderia, dois sentidos que não me leva a mal, mas dois sentidos que também que a quer que a escola muda? podia ser, tipo assim, preparar o cidadão para o futuro, com profissão, com pai de família, como cidadão responsável, criar. Infelizmente, nós temos colegas nossos, professores, que estão muitas vezes preocupados só em cumprir a sua carga horária. Infelizmente. É a verdade. Verdade, com certeza. Então a gente precisava mudar isso aí. Pode ser que mude, mas eu creio que para mudar, ela precisaria de uma mudança que surgisse através dos pais, dos movimentos e tal. E outra, muitas escolas são doutrina. O novo ensino médio, Não poderia ser. o novo ensino médio, ele tá aderindo isso. A Nem doutrina. você falou de... A doutrina? Não, você falou de ensinar a ser responsável, tudo dar um futuro pra pessoa. Ele tá aderindo isso com o novo ensino médio, que tem a parte de robótica, Isso. que agora tem dois segundo A, tem um segundo A, um segundo B, eles são divididos. Em vez de ser, tipo, o segundo A estuda português e matemática, estuda só matérias de humanas. O segundo B também estuda só matérias de exatas, que nem estuda robótica, essas coisas. Estão dividindo agora e eu acho que eu acho que o primeiro A e o primeiro B também é assim, não sei. Mas a gente ainda não é, porque somos uma sala muito pequena, mas a partir do ano que vem vamos começar a ser assim, por causa que vai vir o segundo A, o segundo B, um terceiro A, terceiro B. Eu acho que vai ser até as mesmas turmas, então... É que pelo esquema que fizeram, acho que ano passado, não vou lembrar se foi ano passado que fizeram, tipo, que o primeiro ano pegou o novo ensino médio, aí esse ano era o segundo ano que ia pegar também. Sim. E daí o ano que vem é o E ano que vem já vai estar tudo completo. Terceiro ano. O fundamental não tem esses negócios, graças a Deus. Amém. Amém. A única coisa que eles têm é que, tipo, segunda e terça eles chegam mais cedo e tem mais uma aula. Mais uma aula. Que é nas 7h20 até as, sei lá que horas. Exato. Então, acho que a mudança era por aí, né? Sim. Precisava, assim, eu acho assim que, comparando com a época que eu estudei, que você estudou hoje, vocês pegaram uma época diferente. Naquela época, nossa... A gente pegou duas épocas. Isso. A gente pegou a época que era tudo passar no quadro, caderno e tal, e agora a gente tá na época dos computadores, computador celular de notebook, 15 plataformas. plataformas de Nós ensino. não tínhamos essa época. Uma coisa que você me fez pensar, que eu acho que Graças a o que eu Deus. vejo um problema, de certa forma, nessa questão de novos ensinos, de novas coisas, para fazer as pessoas melhorar na vida, por assim dizer, acho que o problema tá um pouco na forma que é introduzido isso. Sim. Porque eu não sei se foi muito do nada, eu não sei se o que exatamente é o problema, mas às vezes eu acho que o problema tá na forma de como que o professor ensina essas coisas. Exato. Porque, pô, se não tivesse esse problema, ou se fosse bem explicado, a gente não estaria nem reclamando sobre isso. Sim. E a gente tá. Olha Pode que legal. ser. Que ironia. Pode ser. Então, Que ironia. pode ser, porque muitas vezes, na época que eu estudei, nós tínhamos que criar, entendeu? Tinha que ser Você fazia criativo. uma feira de ciência, por exemplo, nós íamos criar a nossa feira de ciência. E adivinha, a gente nunca teve uma feira de ciência. Nós Enganaram nós. A professora de ciência uma vez falou, não, vocês vão fazer os vulcão lá cabuloso. E nunca Ficou- tivemos. Nós nunca nem Então, tocou aqui pra fazer. teve o Adriano Balcerzak, ele trabalha aqui em cima na área de funeraria, né? Que é um PA excelente, né? Ele foi um menino assim, bem mais novo que eu, mas foi um PA que viveu comigo muito tempo, né? Então a gente tinha assim uma afinidade, né? E aí na época da escola, ele fez uma usina hidrelétrica, Caraca. funcionar e gerar eletricidade para iluminar uma vila. Olha a criatividade do rapaz. É bem A criativo. escola que apoiou no tempo dos professores, Adolfo estava aí, a professora Aparecida Madalena, esse professor todo aí que está aposentado, que trabalhou com a gente naquela época ali. Nós tivemos, eu lembro que na última que eu participei também, nós colocamos um sistema de tratamento da água. Caraca. E tinha uma dificuldade que nós fomos lá ver como é que funcionava a captação ali, e aí eles barraram a gente. Nossa. Mesmo o professor insistindo, eles não passavam informação pra gente. É bem ruim isso Aí aí. nós temos que correr atrás, né? E montar o sistema de decantação da água, né? Até uma água suja aqui, ela chegar em um patamar, ela está pronta para ser filtrada e usada no consumo. Interessante. Mas era criativo também. Mas era assim. Vivemos uma época muito boa.
A época que eu vivi foi a época muito boa, a época das discotecas, das baladas. Nossa, essa época é boa mesmo. Gente, se você vê os filmes, os vídeos, não sei se você gosta, João, não sei, mas é um negócio bem doido. Assim, nessa época aí, filho, a gente viveu Queria essa ter época. vivido nessa época do rock. O rock Tão era gostoso, nossa. tinha Eu Queen, acho, que Guns N' eu, Roses, eu acho que o meu pai pegou essa época. o teu pai. Quem viveu Vamos. até o ano 90 aí, Nos anos quem 90. foi adolescente no ano 90 tá tranquilo. Agora, depois Anos dos 90, adolescente era bom, hein? Agora 2000 pra cá já Por causa da época do celular também. O celular acabou muito com os... Mas enfim, daqui a Vamos pouco aí, a gente daqui a pouco já estamos destruindo as empresas celulares, Apple, tudo. Não. Temos, você falou mais cedo sobre, eu só tenho uma adenda a falar. Você falou mais cedo sobre igreja que te mandaram fazer, estudar sobre pós-matrimônio. Também fui obrigado a fazer algumas coisas dentro da igreja, nem grupo dos jovens, mas é bem normal isso. É igreja, né? Fazer o quê? Tem que lidar com muita pessoa diferente lá dentro, que nem diferentes, pensamentos diferentes, etnias diferentes. Tem que saber lidar, porque senão você acaba ficando lelé da cuca mesmo. A gente tem que ser, tipo assim, um meio termo, né? Sim. Porque como você está convivendo com muita gente de todo tipo, então muitas vezes você tem vontade de falar, você não pode falar. Tem gente teimosa. Ontem alguém chegou para mim e falou assim, olha aqui, ó, tem tantos convites para vender para o almoço, tem tantas cartelas do bingo, eu quero um prêmio. Rapaz. Aí eu falei assim, nossa, de uma vez só, assim, na ducha, assim, na dura, quer dizer, né? Sim. Aí eu falei, não, o prêmio a gente dá, a gente pega um pouco para ajudar a vender umas cartelas, pega os negócios e tal. Mas ele fala assim, interessante que dentro da própria igreja, a gente está sempre fazendo aquele trabalho ajudando para o outro, né? E se esperar reconhecimento, esquece, porque ninguém vai reconhecer. É verdade. Só burdoado. É verdade. Porque você faz 50 coisas boas. Você faz um errado, eles te malha você. E aquela que você fez de boa não tem valor nenhum. Você lembra do centro da escravidão. Então eu aprendi muito, cara. Ensinou, foi a escola, que é da vida que eu levo pra minha vida. Sim. Né? É um negócio muito interessante. Eu lembrei agora que vocês estão fazendo uma rifa. Que dia que vai ser o sorteio mesmo? Só pra... Então, nós queríamos fazer o sorteio domingo. Sim. Mas a gente conseguiu já um objetivo, já foi conseguido, né? O objetivo. Já está em caminho. Putz, que pena. Já ia falar pra você fazer o jabá da... Quem quisesse comprar aí, já conversar com vocês. Não, tem. Nós temos mais de 40 números, tem que vender. Tem? Então, ó... Porque é o seguinte, nós fizemos uma rifinha, né? Eu não trouxe aqui, né? Não, mas tipo assim, a gente pegou nomes, 100 nomes de mulheres, né? E nós vamos premiar com R$300. Não é muito, né? Mas você vai comprar um nome por R$10 e vai concorrer a R$300. A gente ia fazer o sorteio dia 3, nós não conseguimos vender 100%. Não é só vender, e receber, né? Sim, 3%, sim. porque a gente precisa cumprir o objetivo dessa rifa. Né? Qual que é o objetivo mesmo? Esse objetivo a gente quer... Ai meu Deus, como é que eu posso falar? É uma surpresa para uma pessoa, e eu acho que é uma surpresa muito boa. E essa pessoa que vai que vai ter essa surpresa vai... Se ela chegou a ser uma pessoa que não é para saúde, graças a Deus, não é para saúde. Amém, né? Não é para pessoa passear, não é para pessoa se vestir, não. É um presente que a gente quer dar para pessoas, quem sabe? Carentes? Não é carente, mas pessoa que vale. Uma pessoa boa. Pessoa que merece. Então, ó, quem quiser comprar o número da rifa do Terço dos Homens... 40 números ainda. 40 números. R$10, aceito Pix. Aceita Pix. Depois passa o nome do Pix que a gente coloca lá no YouTube. No Spotify não dá pra colocar, infelizmente. Eu posso passar pra você depois. A gente divulga no Instagram depois, a gente ajuda vocês. Lá, são amigos, né? Eu vou tentar colocar no YouTube, se não der certo eu vou ter que... Qualquer coisa a gente pega, você me manda o Pix e eu posto no Instagram depois, beleza? Que é melhor pra você, sim. Continuando, você disse que se acidentou há um tempo atrás na parte da elétrica. Conta mais sobre a gente, se tiver mais acidente também pode contar que aqui o tempo não é nosso inimigo. Então eu quando estava na minha casa, tinha um serviço no posto aqui, gasolina para fazer, fui lá, fiz o orçamento e tal, liguei para fornecedor de Camorão, olha, deixa preparado, porque vai ser tipo assim, vapt-vupt. Vou atender uma demanda de manhã, chego em casa, almoço, vou para Camorão buscar esse material para me executar o trabalho, porque precisava executar o trabalho. E aí quando eu chego naquela fazenda, aí eu olho a situação e eu me deparo com uma situação bastante complicada. E o meu ajudante, não sei se estava pensando no dinheiro, que ele ganhava uma comissão do serviço, pessoa sem muito conhecimento e tal.
Quando eu vi que o negócio era altamente perigoso, então eu optei, juntei minhas ferramentas, coloquei no carro, desmontei a escada, tirei uma área de risco que tinha e fazer uma identificação do problema. Porque eu preciso ter uma identificação do problema para pedir ajuda. E aí, parece que é uma coisa mandada, sabe? Quando é uma coisa mandada, é coisa que não é para acontecer. Aí eu olho no chão e não verifico, não consigo entender o que está acontecendo. A minha visão não foi possível. Aí eu pedi ajuda, né? Até meu sobrinho, hoje mora em Londrina, né? Disse assim, olha para mim, o que você vê naquilo lá? Não dá para ver nada. Caraca, tem que ver alguma coisa. O que tem lá? Então, eu falei assim, é o seguinte, eu sabia que eu pudesse me aproximar com toda a segurança e a um raio de 1,5 m não ia acontecer nada comigo. Só que a hora que eu fui aproximar daquele lugar, daquele ponto, eu me deparei com 3 situações. E aí, como eu já tinha conhecimento, eu me afastei. Eu vi o chão molhado, então eu não posso pisar aqui, porque isso aqui é perigoso, né? Aí quando eu estava subindo, eu tive que vou subir até uma altura e vou dar uma olhada, né? Quando eu cheguei na altura, eu deparei com o poste com uma parte danificada, então eu coloquei a minha trava ali que travou. Aí eu falei, opa, não deixa o pé aqui não, porque se haver mais carga, você é um condutor elétrico, né? Então você vai virar um condutor e vai morrer. Tirei ali e tá. Quando eu cheguei a mais de 2 metros de distância, a única coisa que eu vi foi que veio um raio na minha cara, assim. Caraca. E aí quem colocou a mão no meu rosto? Não sei. Então eu queimei aqui. Eu queimei toda essa parte aqui. Eu tive lesões de cérebro, fígado, pulmão, vesícula, bexiga. Meu rim ficou 5 dias morto. Nossa. E aí eu fiquei lá. Quase morreu. Praticamente morto. Nossa. Então se você vê hoje, eu guardei como troféu a minha história. Então eu tive a minha perna dele foi 100% reconstruída. Nossa. 100% Ela quebrou então? Queimou tudo. Nossa. Queimou tudo. Eu tive as queimaduras. Eu tava com uma luva até que esse lugar colou. Interessante. Queimou daqui, ó. Né? E aí depois eu fui para Porto Alegre fazer tratamento. Depois que eu melhorei, que saí do hospital, fui para Porto Alegre fazer acompanhamento médico. Então fui longe. Foi bem longe. Para poder ter ajuda, né, e tal. E descobri um monte de coisa, assim, né? E ontem eu fui dar um depoimento, a questão do céu. Tá? Interessante. Só que na minha mente ficou uma mente assim, não sei se eu ia falar isso, mas eu consigo prever algumas situações. Sei, eu não posso evitar. Tipo um déjà vu? É parecido. Então eu faço uma previsão, tipo assim, acontece uns negócios comigo, e aí 3, 4 horas depois, meia hora depois, aconteceu aquilo ali. Tipo uma premonição? Premonição, um negócio ruim. E eu vi 4 vezes já em 6 anos, eu tive 4 vezes isso ali. E a última que deu foi muito forte, que eu estava dando uma palestra e eu me perdi. Tipo assim, eu tô falando com você aqui, aí todo mundo percebe que só tá o corpo aqui, a alma não tá aqui, tá viajando. Tanto é que depois que aconteceu, eu sei que de manhã, eu levantei de manhã, a minha filha falou, nossa pai, você viu o que aconteceu? Capaz, verdade. Eu cheguei a pegar o celular para ligar a pessoa, mas acabei me omitindo. O que Eu vi a pessoa do meu lado e 3 horas depois a pessoa estava morta. Caraca, bicho. Eu achei ruim. E eu não tinha isso. Ou é porque era mais novo, não sei, mas eu não tinha isso. E aí quando eu tive a experiência de ficar, que eu fiquei 12 dias na UTI, entre a vida e a morte. E aí eu tive um médico que acredita em Deus. Então aí eu falei lá, junto do médico, disse assim, uma coisa que eu vou fazer na minha vida enquanto eu estiver respirando. Ninguém fala mal de Deus, Jesus Cristo na minha frente. Se falar, vai arrumar briga. Porque eu estou aqui para defender. Porque eu tive a experiência, eu tive uma contato visão, com Deus. um contato muito forte. Eu tive um tipo assim, eu entrei em transe, né? Então eu fui para um lugar assim que não existe, né? Na Terra não existe. E aí eu acabei vendo, aí quando eu, por exemplo, senti uma situação, por exemplo, de uma situação que me tirou do ar e eu pensei, e aí eu vi naquela questão, mas você não pode atrapalhar meus planos, Deus falando para mim. Você não pode atrapalhar meus planos, Adriano, cuidado de atravessar a rua ali, porque pode acontecer um acidente.
Tá, até aí eu posso falar. Mas te avisar pra você não atravessa aquela rua, você tá proibido de atravessar aquela rua. Eu não posso fazer. Não, Então, é um negócio meio doido, né? é bem doido. Então dá um pouquinho de medo até de... Mas aconteceu, tem essa experiência. Rapaz, eu sou uma pessoa curiosa quando os assuntos quando começa a ter assunto sobrenatural, essas coisas. Você gosta muito? Oi? Você gosta desse Eu assunto? sou uma pessoa curiosa. Curiosa. Eu não diria gostar. É que eu sou uma pessoa que, assim, eu quero sempre ficar sabendo de como que essas coisas acontecem, tentar entender uma lógica. Eu fico curioso nisso. É uma coisa que me prende, Então, de certa forma. E eu uma vou- segunda coisa que eu quero comentar, oficialmente eu posso dizer que eu tô há 1 hora olhando pra esse papel e perguntando o que é isso. você quer Ele perguntar? trouxe colinha. Eu trouxe cola, porque É uma colinha mesmo? eu não sei o que eu vou enfrentar lá. Eu não sei o que esse cara vai me perguntar lá. Não, Então, eu fiquei trouxe lendo. alguma coisa, Eu posso- né? Pode. É que eu vi é que eu vi um monte de nome, eu fiquei Eu também, curioso. na hora que eu vi, tá. tipo, que tava escrito Eu que é posso eletricidade, Posso eu- deixar pra vocês? Aqui, ó, Não, Nikola deixa que é melhor. Tesla desenvolveu o sistema de distribuição de corrente elétrica trifásica. não, na hora que eu vi lá o que é eletricidade, eu, safado, Eu trouxe li. cola. Eu Posso li- fazer um adendo? Nessa questão, Pode. por exemplo... Não, vou deixar com você. Deixa eu que te falar bom. uma coisa interessante ali. A energia Tesla, vocês estuda um pouquinho, pesquisa um pouquinho, se já nos pesquisaram a Já, respeito. já. Eu O que está acontecendo aí? O que ela pode fazer no nosso universo para nós que estamos ouvindo? Energia Tesla é bem pesada. Tomar bem cuidado com isso ali. E tomar cuidado. Quando se criaram aquela ideia de que a energia podia ser tipo assim um Wi-Fi, né? Sim. Aí eu falei, como é que você está andando? Você vai receber choques de carga elétrica? Porque eu já recebi 35 mil volts, eu não sei que não é gostoso, não. Não é gostoso, não. Não, não é Não, bom. não recomendo para ninguém. Mas você ia fazer a pergunta, como eu estava falando, João, eu falei, bom, eu não sei o que eu vou enfrentar, então eu vou lá. Então até no começo eu falei assim, se nós for falar da parte elétrica mesmo, nós temos que ir lá no ano 600 antes de Cristo, né? Então vai demorar, é meio longinho, né? pra É, gente ir lá. ia ser umas 3 horas falando só de Não, eletricidade. é que a gente não ia fazer perguntas sobre eletricidade. É que aqui era mais variada. A gente, variado. tipo, faz variação. Eu, no caso, estava pensando em perguntas mais voltadas ao trabalho de eletricista do que a teoria de eletricidade. Teoria. E nós pouco falamos do trabalho, né? A gente pouco falou do trabalho, mas a gente tá se divertindo pelo menos. Não, tá bom. O trabalho, como só Um adendo? uma pinceladinha Um a respeito pintado. da questão do trabalho, é aquilo que eu falei, é um trabalho que você vai se sujar. Não vai ficar limpinho no trabalho da execução dos projetos. Mas só que é interessante, sabe por quê? É uma questão que eu fiz num curso técnico, eu fiz posteriormente, assim, digamos assim, não foi nenhum curso propriamente, foi uma aula que eu tive fora. Nós desenvolvemos um sistema que hoje é usado por esperança e ninguém dá valor. Qual? Se eu montar um ar-condicionado, por exemplo, um ar-condicionado tipo aqui. esse tipo aqui, aqueles modernos, Sim, sim. eu já planejava dentro, inclusive tem aqui, posso citar alguns nomes, por exemplo, assim, algumas pessoas que eu fiz, Romaioli, o Camilo, uma das últimas obras que eu fiz, né? O que eu fiz? Nós fazíamos o projeto para coletar a própria água do ar-condicionado, essa água saía para o esgoto e ninguém via água na calçada. Caraca. Então, olha, não, eu acho que é um mérito meu. Eu corri atrás disso aí, eu fui atrás disso aí, né? Prefeitura, na prefeitura nova, o Ivo estava fazendo a prefeitura, quantas coisinhas a gente acabou ajudando nessa questão. Então, você tem um ar-condicionado trabalhando 24 horas trabalhando, você não vê água caindo. Mas cadê? Mas tem água, não tem? Tem, com certeza. E a água está caindo, está sendo coletada, a gente correu atrás do material, né? Coleta e distribui, joga essa água no cano de esgoto, você não vê água no calçado, você não vê água molhando. E eu tive o prazer de dizer que não fui eu que fiz a técnica, mas eu que corri atrás para trazer para cá. É uma teoria muito interessante. Essa na parte da execução da obra, né? É uma execução muito interessante. Pensar no pós, né? Pensar no pós. O cara, eu tô bem tranquilo aqui, que nem você estava no consultório médico, e aí eu vi uma planta, né? Eu colocando água dentro da planta. Eu falei, gente, para com isso, um vaso de flor, água pingando. Para com isso. Tem que ser longo um jato, Né? ó. Não, porque a água estava pingando o ar-condicionado, não tinha um sistema de drenagem. Sim, correta. não tinha. Exato. Uhum. Então, agora temos mais uma pergunta. Essa quem vai fazer
teria aqui a pergunta é, teria uma profissão dentro da nossa escola? Se você escolheria uma profissão dentro da escola? Se você tivesse seguindo na área da pedagogia. Se eu pudesse, eu vou te falar, como eu tive na aula... Você é um diretor, tudo. Eu tive, como eu trabalhei na sala de aula há muito tempo, 8 anos, era bem criança quando eu comecei, adolescente, bem dizer, eu me decepcionei um pouquinho com a educação. Então foi o que me levou a desistir da profissão, né? O professor Wilson começou na mesma época que eu. Olha, o professor Wilson começou na mesma época que eu. A gente tem quase a mesma idade, né? Então, hoje, se fosse para trabalhar na área, eu acho que poderia, sei lá, alguma área técnica, alguma coisa assim, né? Um professor de educação física? Por isso, educação física não é muito a minha paixão, né? Apesar de gostar de esporte, mas não é muito... Sou muito fã, mas mais professor de TI, então? Uma coisa assim. Técnico de informática. Coisa do tipo. Da aula de informática, essas coisas. Entendo. Agora, essa é a minha, né? Quais mudanças você acha que poderia ter em seu local de trabalho e na cidade, além de mudanças na escola? Da escola já foi respondida tudo, mas em seu local de trabalho e na cidade, quais mudanças você acha que poderia ter? Então, estruturalmente? O que eu levo para o meu trabalho, é uma coisa mais pessoal, eu levo meu trabalho assim, eu procuro fazer dos meus colegas, daquelas pessoas que estão diretamente comigo, deixá-los sempre à vontade, sempre num lugar de cordialidade, de amizade e respeito. Fidelidade. De amizade e respeito, né? Um colaborar com o outro. Na nível de cidade, né? A gente poderia, sei lá, né? Propor algumas... Você pensa que eu tenho algumas ideias, né? Muitas vezes não propõe essas ideias que eu tenho, né? Da questão, por exemplo, da execução de um jardim, de uma área de esporte para os adolescentes, para as crianças, para os jovens. Eu tenho também. Mas muitas vezes você não as pessoas não te canalizam você para dar a tua opinião, que é o que acontece no meio público, né? É o meio político, né? Então, eu não sei o porquê, mas a gente tem um monte de ideia, né? Então, seria capaz de trazer alguma coisa boa para o nosso local onde a gente vive, né? A nossa cidade em si, né? Uhum. Vamos lá agora, finalmente, nossa última pergunta, depois de muito tempo, acho que mais de sei lá quantas horas de podcast, temos a última pergunta. Não, 2 horas não. A gente tá 1h e 11 minutos gravando. É o maior episódio de podcast nosso. Não, mentira que o maior ainda é o do... Foi 1 minuto e 5 aquele lá. Foi 1 minuto e 5? Olha, pior que esse é o maior mesmo, então. Eu não lembro, eu vou falar em casa depois, mas eu não lembro. Aqui, você gosta de fazer mais alguma coisa além do seu serviço? Se sim, o quê? Fazer, você dá mãe. Fazer, tipo assim, alguma coisa que eu tô trabalhando, eu queria fazer uma coisa a mais. Sim, tipo, que nem um hobby, né? Mas não é um hobby. Não é bem um hobby, tipo, tô trabalhando, aí tô aqui no celular, tô com um joguinho, e depois saio do trabalho, aí vou lá pra casa, dou um chaveiro da mulher, volto, vou pra igreja, tal, fico na igreja um pouco, que nem eu gosto de tocar violão, além de vir aqui pra escola estudar. Tocar violão. Não, hoje o que eu faço? Jogar bola também. Eu sou assim, sabe? Tipo, eu chego em casa, por exemplo, assim, eu começo todo mundo de aniversário, faço cartãozinho virtual. Hoje, né? E mando os cartãozinhos. Inclusive, eu uso um aplicativo só pra isso, né? Pra mandar os cartões. Edição de vídeo, foto. Vídeo eu não gosto muito de editar, não. Né? Então, já tive esse som ficou pra trás, né? Ele gente edita vídeos, nós somos editores. Eu estudei um pouquinho sobre algumas teorias de edição de vídeo e como usar a ferramenta de edição de vídeo. Agora, eu ser bom é um problema. Falando em edição de vídeo, eu tenho que linkar um assunto que é o vídeo do Lepocast na festa junina, que vai demorar só um pouquinho assim pra sair. Falta bem pouco. Não, ano que vem não. Vai sair esse ano ainda. Vai sair, se tudo der certo, sai esse ano ainda, nesse final de semana. É um vídeo bem legal, a gente fez uma cobertura do evento de festa junina aqui. Sabe o Pânico na Band? Sim. Ficou no estilo do Pânico na Band. Legal, interessante. Falaram que eu parecia o Vesgo. O Adrian me lembrou aqui de uma coisa pra comentar no Lopcast, no Lepocast, sobre doação de alimento, de brinquedo, de coisas que tá ali no palco. Tem pra quem é da escola que tá ouvindo isso, ou pra quem também é fora da escola, que ouve o Lepocast,
A gente, do Colégio Ciência Popular Horácio, mais especificamente do terceirão, estamos com um projeto de doações para doar alimentos. Tem alimentos, brinquedos, De higiene também. higiene. Tem tudo ali fora, tem umas caixas ali no palco. Você viu? Eu vi, mas não perguntei o que é. Então, tá lá tudo certinho, tem alimentos, brinquedos, tudo. Tem uns alimentos doados aqui, uns brinquedos doados em higiene ali também, aqui na nossa sala. Então, quem quiser doar, conversa com a gente ou pode vir pessoalmente doar aqui. Ou só coloca lá na caixa Coloca que depois a gente vai ser muito olhar bem e distribuído, vamos E asilos. vocês vão distribuir Dia das Crianças já agora em outubro? Eu a acho- ideia do brinquedo, pelo menos? Eu acho que vai ser ou pra criança ou pra pai. Eu não sei como é que tá sendo esse esquema, então... Eu que prestei muita atenção, você ficou conversando na aula, eu sei. Mas a PAI é interessante. Então. Ela faz um trabalho muito legal. A PAI é um trabalho Tem muito lugar legal. que dá pra trabalhar. Eu admito que eu não prestei atenção. Aí, ó, tá vendo? Mas a gente vai doar ou pra asilos também de idosos, Também. produtos de higiene, Falar em comida. asilo, eu vou fazer aqui um pedido pra vocês dois aqui, eu tinha mais alguns colegas. Pode né? fazer mais, porque pode falar à vontade. Então, o quando você estiver falando. Aldemir que trabalha na prefeitura, lá, colega de trabalho, ele é dos Vicentinos e ele ganhou uma quantidade de mandioca para doar para o asilo. Sim, Só que ele precisa descascar essa mandioca, congelar e mandar. caramba. E no sábado de manhã nós estamos lá no lago, lá no limpador de peixe ali para descascar a mandioca. Então quem puder, eu não sei se eu vou conseguir, mas estou pedindo para o pessoal ir lá. Inclusive, tem um colega nosso, Noca, que mandou um áudio para mim ontem e disse: gente, vocês acham um cara que queira cobrar, eu pago o valor dele para descascar a mandioca, porque eu não posso, estou lá no Rancho trabalhando na coletoria. Caramba. Então assim, eu quero ajudar também, eu pago o dia do cara. Então você vê bem, olha que ponto chega, Que coisa, legal, né? velho. Sábado eu vou estar descascando essa mandioca. Então lá quem pro lado. quiser, for de maior, ou pode ser até de menor, quiser lá ajudar Não os... muito pequenininho, porque é perigoso, tem faca. É, é tem perigoso faca, cortar, quem tem quiser toda essa ajudar, parte também. ajudar o pessoal do Teus dos Homens descascar pro asilo. É, Lá no parque, que horas? a partir das 8 horas. A partir das 8 horas da manhã, lá no parque, para ajudar a descascar mandioca, é um projeto muito legal pro asilo. Quem quiser ajudar, colabora, fala com nós, fala com o Vicente, vai estar o arroba dele no Instagram, que eu vou tirar foto, vai ter a foto do Lepocast oficial. Vamos começar a fazer isso, se Deus quiser. Aham. E é isso, finalmente acabamos o Lepocast. Tem alguma frase motivacional para deixar? Porque a gente sempre pergunta pros nossos convidados, eles acabam não deixando porque... É interessante, eu acho assim que é uma coisa boa, né? Por exemplo, assim, tudo que vocês forem fazer, façam o seu melhor, né? Não pensem no resultado imediato, pensem a longo prazo. Estou fazendo aqui o Lepocast, por exemplo, hoje, né? O que eu quero com isso aí? Então não pense assim, nos benefícios, mas o que pode surgir lá na frente. Exato. Então, muitas vezes, fala assim, o que eu estou fazendo aqui é como um plantador de tâmaras, né? Vocês sabem o que é tâmara? Não. Não conhece? Não, infelizmente não. Então, posso falar um minutinho? Pode, Não, pode. meio estranho, eu não lembro. A tâmara é uma fruta boa, muito gostosa, cara, né? Ela é do Oriente. E ela na terra totalmente ácida e salgada, você planta a tâmara, ela surge uma fruta doce, né? Interessante, né? Bem interessante. E ela leva 80 anos para produzir. Caramba. Aí tinha um menino passando, aí tinha um velhinho já com seus 70 anos fazendo uma cova, né? Um chadãozinho fazendo uma cova. Só plantar aí, vou plantar uma tâmara. Você tá louco? Você já pensou em plantar essa tâmara aí? Ela leva 80 anos para produzir, para começar a produzir. Ele já tinha 70, ele ia fazer 50 anos. O que ele respondeu? Eu estou plantando, mas não é para mim comer, para os outros comerem. Então isso eu levo para minha vida isso aí. O que eu estou fazendo não é para mim, é para os outros, né? Então é interessante. Porque se for pensar em comer uma tâmara, eu não vou plantar, porque eu não vou comer. Né? Infelizmente. Então, a frase motivacional do dia é sempre ajude os outros. Ajude sem pensar e colher resultados. Exato, é uma frase bem bonita. É interessante. E é isso, Vicente, muito obrigado por essa entrevista. Eu Muito que obrigado agradeço. por estar aqui com a gente, colaborando com nós, ajudando a gente, pois é um trabalho, como eu posso dizer, o Lepocast ele é um trabalho comunitário, porque a gente não ganha nada com isso. Nem pontos na Nem escola. nota a gente ganha. Nem nota a gente ganha A com gente isso. tá fazendo isso porque é um Merecido. projeto que a gente olhou pro outro e falou, meio na piada, assim, a gente zoou falando, mano, imagina se a escola tivesse um podcast. Eu vejo 5 minutos depois ele saiu da sala, Sim. conversou Saí- com a diretora. Sabe aquela Muito pessoa que não tá certo. nem aí pra vida? Aham.
tá, que tipo, vamos supor, ó, não fala pra aquela pessoa que eu gosto dela, a pessoa 5 minutos depois vai lá e fala. Fui eu. Então, mas é interessante, porque aqui, acho que esses são os primeiros, são os pioneiros, né? Somos pioneiros. Somos pioneiros. Aqui a gente tá sendo pioneiro, mas eu pesquisando, eu acabei descobrindo umas outras escolas que tava com esse... Mas aqui no Lepocast, ideia. no Leporaço a gente é pioneiro. Pioneiro. E o foda é que se a gente sair da escola, Aham. quem que vai continuar, né? Pior que tem uma escola que tem até um estúdiozinho profissional. A FAG tem também, só que a FAG é uma universidade. Eu não lembro que ano de escola... É que eu fui procurar, eu coloquei assim, Escola Vicente Leporassi, né? Colégio Vicente Leporassi. Pra eu procurar, eu achei um outro colégio, não era o nosso, eu achei um outro colégio com o mesmo nome, e eles têm uma sala de podcast toda bem produzida. Logo, logo será a gente. Logo, logo será Não a gente. duvido. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer. Eu já conhecia o Júnior, né, você também. E achei que tinha mais gente, mas Não, só nós. Ninguém quis colaborar com nós. Muito bom, né? Mas se precisar, a gente está à disposição, né? Precisar um dia a gente... Na humildade da gente, que a gente também não é dono da verdade, não sabe tudo, né? Exato. A gente tenta aprender com vocês, né? Exatamente. Mas estamos aí. Então, é isso. Muito obrigado por mais um Lepocast. Não sabemos se vamos ter Lepocast de amanhã, porque estamos com o projeto de tentar fazer um episódio amanhã, mas... Um episódio extra essa semana. Será um episódio extra sobre os escolares, jogos escolares. Estamos tentando trazer convidados. Mas se tiver qualquer coisa a gente avisa. A gente vai postar no Instagram caixa de pergunta. Se quiser mandar pergunta lá para os convidados. Você também tá convidado a mandar pergunta para eles lá. E é isso. Muito obrigado. Até mais. O Júlio vai se despedir porque eu já me despedi. Tchau, tchau. Até a próxima turminha aí. É isso. Até mais. Até mais. Até mais. Valeu.